comecei no ano que eu me casei, há mais ou menos 14 anos atrás. E a empresa ela nasceu não para ser empresa no comecinho, não. A gente tinha uma amiga, participava de uma igreja. E eu me casei em junho e nessa mesma época eu conheci uma pessoa que estava querendo se casar, estavam apaixonados. E naquele momento eles não tinham condições assim, de fazer nada, de fazer festa, de fazer cerimônia, não tinha condições de fazer nada. Hoje eles estão super bem, ela inclusive é empresária, está fazendo bolos maravilhosos, né? Tenho um carinho enorme por você. E naquela época eles realmente não podiam. E foi de uma ação entre amigos, né? A gente se juntou e combinamos, vamos realizar o casamento desse casal que a gente gosta. E foi gerada uma movimentação para isso e as pessoas receberam com o coração muito aberto essa missão. E cada um contribuiu como pôde, né? Alguns pagaram fotografia, outros fizeram um jantar, outro vestido, e eles foram recebendo presentes, né? Naquele momento, eu não estava decidida a fazer a decoração dela, né? Eu me propus, eu falei, eu vou dar a decoração e eu comecei as pesquisas, né? E aí, pelo meio do caminho, eu me lembrei que eu tinha feito um curso há mais ou menos uns 7 anos atrás, um curso básico na floricultura, um curso de 20 dias. Eu aprendi bastante coisa, eu falo básico, mas eu aprendi bastante coisa nesse curso. E nesse curso eu aprendi a fazer um buquê de noiva, aprendi a fazer vários tipos de arranjo, né? Só que eu tinha feito, ele tinha esquecido disso. Então, quando veio a oportunidade de a gente presentear essa amiga e eu decidi que daria decoração para ela, então eu tinha acabado de sair do meu emprego, estava com uma pequena reserva mesmo, em dinheiro. E pensei, puxa, acho que eu consigo, eu mesma, fazer o casamento da Uneide. E aí falei pro meu esposo na época, falei, Samuel, o que você acha? O que você acha de, ao invés de a gente pagar para poder fazer o casamento da Uneide, eu mesma tentar fazer? Eu tenho curso de florista, não entendo muito sobre logística ainda, não sei onde eu poderia comprar as peças, mas o que você acha? Para a gente poder tentar, eu acho que pode ser um mercado bom. Eu não tinha nenhuma referência, não sabia por onde começar. E ele falou, ué, de cara, ele já falou assim, eu fiquei até um pouco receosa, com medo da aprovação dele, né? E ele falou de cara assim, tenta. E eu falei, então vamos tentar. E aí comecei a busca, né, as pesquisas, né, para entender como é que tudo funcionava, né, de forma muito simples. Mas eu fiz esse primeiro casamento por amor a uma amizade que eu tinha, né, o carinho e o espírito de cooperação, assim, foi uma experiência linda para mim, foi extraordinário, assim, ver tudo acontecer. Na verdade, eu achei que estivesse abençoando uma pessoa, mas no final eu percebo que foi uma porta que se abriu para mim assim, naquele momento, que me abriram muitas outras portas. Foi só a primeira porta, foi a grande primeira porta que se abriu. Então foi uma oportunidade que eu me encontrei. Assim, naquele momento eu estava até um pouco triste, assim, sem muitas expectativas, sem saber muito o que fazer, para onde direcionar. Sempre estudei, sempre fui apaixonada pela área de educação e estava um pouco frustrada, né? Já tinha estudado, fiz escola normal, sou apaixonada, sou professora por essência. Acho que fui fazer o curso de floricultura pelas habilidades manuais que eu já tinha. E aí depois até cheguei a cursar 3 semestres da faculdade de História, que eu também gosto, mas tranquei por ficar um pouco frustrada, assim, sem entender se era certeza mesmo, que era aquilo que eu queria para minha vida. Então, eu me encontrei, sabe? Eu me encontrei nas flores, eu me encontrei nas plantas, eu me encontrei nos sonhos, né? Para mim é extraordinário, assim, poder contribuir para realizar um sonho, né? Um sonho de um casal. E
eu acho que isso é uma oportunidade ímpar e eu me sinto uma privilegiada, né? E aí tá, então vamos falar como é que veio os casamentos personalizados para mim. Esse casamento, logicamente, foi simples, né? E as portas foram se abrindo para mim, e eu comecei a fazer os casamentos de umas amigas, e aí passei a fazer o casamento das amigas das amigas. Nunca tive pressa, sabe? Não, eu fui deixando as coisas acontecerem naturalmente. E com filhos pequenos também, queria priorizar a minha casa, estar com eles, mas as coisas foram acontecendo, gente. E aí pessoas foram entrando no meu caminho, que me fizeram crescer, né? Me fizeram amadurecer mais o conceito da empresa e tudo. E eu sempre fui muito curiosa, então eu pesquisava como é que são os casamentos na Itália, como é que são os casamentos na França, como é que são os casamentos em outros países. E aí, desde o comecinho, eu já tinha referências de casamentos personalizados, né? Eu acho que o mercado, assim, até pouco tempo atrás, era muito mais ligado a casamentos tradicionais, a casamentos clássicos, com muitas flores. Então, a gente tinha dois extremos. Ou a gente tinha, assim, as empresas que faziam casamentos mega tradicionais, luxuosos, e do outro lado a gente tinha o extremo de ser o muito simples, batido, assim, uma coisa muito padrão, muito dentro da caixinha. Então, quando eu comecei a pesquisar e aí eu comecei a ver outras possibilidades que nem para o meu casamento eu ainda tinha visto, né? Acendeu assim em mim uma paixão enorme, né? Que começou a queimar no meu coração pelo casamento personalizado, né? Para te dizer, olha, gente, é um casamento que dá muito mais trabalho. Assim, dá trabalho para os noivos, porque vocês têm que iniciar o processo das buscas, das referências, né? E aí o que eu acho que é legal é você trazer até assim a cultura dos pais, né? E, por exemplo, olha só que legal, esse ano que passou eu fiz um casamento fantástico em julho, um casamento com cara de pequeno casamento, gente, mas foi para 450 pessoas. E esse casamento, assim, foi de um casal muito querido. E aí eles trouxeram referências da vida da fazenda, né, que eles têm em comum. E aí falei, gente, vamos. Aí o noivo já tinha a ideia, a noiva achava que poderia ser careta. Aí ele falou para mim, que a nossa família faz muito doce caseiro. Aí eu falei, caramba, vamos usar isso, né? E a gente planejou uma mesa linda, com doces que foram feitos pelas tias-avós, pelas mães. E uma mesa com muitos tipos de doce que as pessoas se serviram e acredito, não sobrou nada. Eles não abriram mão dos doces tradicionais da mesa do bolo, mas fizeram isso, né? Eles compraram essa ideia. E aí aconteceu uma coisa muito legal. O primeiro casamento que eu fiz, personalizado, foi há mais ou menos 8 anos atrás e foi um casamento que mudou a história da minha empresa. Esse casamento foi para uma amiga e ela chegou para mim e falou, que eu vou casar com o Daniel e eu já tenho algumas ideias para o nosso casamento. Que dia que dá para a gente conversar? Tarará, a gente marcou. Quando a gente marcou, que sentou, ela falou, Axa, eu quero te dizer que meu casamento vai ser um pouco diferente de tudo que você já fez. Eu falei, nossa, que legal, não acredito, vou fazer. Né? E aí ela falou assim para mim, para começar, a flor que eu quero que seja base no meu casamento é a egípcia. Aí eu já meio que torci o nariz, falei, nossa, mas logo a egípcia é uma flor linda, sou apaixonada por ela, mas ela é uma flor que não tem preenchimento, né? E ela falou, eu quero minha cerimônia decorada só com egípcias, eu quero egípcias, né? E quero tudo branco. Aí eu falei, nossa, branco. Na época era muito comum usar cores como vermelho, por exemplo, na decoração, sabe? As decorações, elas eram padrão mesmo, né? Tradicionais. E aí, não parou por aí. Ela falou pra mim, que isso aí também não vou usar buquê. Aí eu falei, nossa, como assim? Uma noiva não vai usar buquê? E aí, de repente, ela fala assim pra mim, sabe a mesa tradicional de bolos e doces que usa pra foto? Meu casamento não vai ter. Aí eu falei, nossa, como assim? Não, a mesa de bolo, vamos fazer, vamos fazer. E aí ela falou, não, a mesa de bolo, eu quero uma mesa de tortas, não precisa nem ter flor, só se for arranjos pequenos. E dessa mesa eu quero que meus convidados, eles mesmos se sirvam. Eu quero 15 tipos de tortas, então eu quero que seja uma mesa para o convidado olhar e uau, vou me acabar. Então era isso que ela queria. E aí tudo bem, né? Eu resisti um pouquinho no começo, saí da minha primeira reunião com ela e pensei assim, puxa, é um pouco diferente, né? E aí falei, nossa, gente,
E eu ia me sentir naquele momento, de repente, não preparada, sabe, para novas possibilidades. Mas foi o casamento que mudou mesmo a história da vida da minha empresa. E aí o casamento aconteceu, né? Alguns meses depois ele aconteceu e foi uma experiência ímpar, né? Foi lindo, a gente conseguiu fazer um casamento simples, mas assim, foi um casamento que os convidados se sentiram gente em casa, né? Eles conseguiram perceber a personalidade do casal através dos pequenos detalhes. Então, ela ficou muito feliz com o resultado. Ela não usou buquê, a gente fez a mesa que ela queria. Eu usei só egípcias e foi extraordinário. Então, aquele casamento serviu assim para me dizer que nada deve ser mais respeitado em todo o processo. E, gente, foi uma experiência linda, foi extraordinário. Foi um casamento muito simples, porque ela é, por essência, muito simples. Mas foi um casamento, assim, que os convidados chegaram e eles conseguiram perceber, sabe? Em cada cantinho, em cada detalhe, a personalidade do casal. E, assim, os convidados eles ficaram encantados, sabe? Por ser uma proposta totalmente diferente, né? Por ela não ter se rendido necessariamente a uma tendência do momento. Não, ela fez o que ela queria, né? O casamento é seu, né? Então, foi uma experiência assim, extraordinária para mim. E, para mim, teve muito impacto, porque abriu muito a minha visão. Né? Eu fiquei muito mais aberta para as novas possibilidades. Então, eu consegui, a partir daquele momento, trazer as referências que eu só via no Pinterest, que eu só via em casamentos de contextos assim, internacionais. Eu consegui ver que é possível a gente trazer e aplicar para a nossa realidade e não necessariamente copiar. Tem noiva que, vinha o celeiro num casamento lá nos Estados Unidos, quero um celeiro no meu casamento, só porque eu achei bonito. Não estou falando sobre isso. Assim. Eu estou falando que o que a gente precisa entender que é essencial para o casamento personalizado é que você precisa trazer suas próprias referências. Gente, casamento personalizado dá muito trabalho. Disso você não tenha dúvida. Mas assim, você precisa entender que é um trabalho conjunto, né? É o trabalho da sua decoradora com você, né? Tudo tem que ser somado para que haja harmonia, né? Entre todos os elementos a serem utilizados no seu casamento. Entenda que nem tudo que você separar de inspiração, nem tudo que você levar para o seu decorador, a gente vai conseguir usar no seu casamento. Mas que, havendo concordância, né, havendo diálogo, a gente chega a um resultado perfeito, né? Eu fico feliz porque hoje, assim, o que nós temos acho que 95% dos meus casamentos são personalizados, talvez 99%, porque até a noiva que vem com perfil mais clássico para mim, ela traz referências assim, de cantinhos que sejam personalizados. Então ela quer uma mesa tradicional, ela quer uma mesa com muitas flores, ela quer uma mesa clássica, né? Mas ela não abre mão assim de imprimir a personalidade do casal. Eles, né? O casal não abre mão assim de deixar ali cantinhos que ilustrem quem eles são, né? Que demonstrem quais são as coisas que eles gostam de fazer ou de ser, tá bom? Então, espero que o vídeo sirva para você, espero que você tenha gostado. Compartilhe se você achar que é interessante, pode ser interessante para alguém, tá bom? Grande abraço, até o próximo.